Lucas capítulo 24, né, que é o texto da atividade, versículo de número 49, ok? Que diz assim: Este eu sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Até que sejais revestidos do poder do alto. Diga comigo, até que. Até que. Atos, capítulo número 1, versículo de número 8. Diz assim: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, ser minhas testemunhas. Diga comigo, testemunha. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Diga, até aos confins da terra. Muito obrigado, aplauda pela palavra de Deus, por tomar atenção. Deus possa rica e poderosamente abençoar. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, a Bíblia diz que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque este é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! É o poder de Deus para a salvação. Interessante perceber que Jesus, depois de ter passado sua jornada aqui na Terra, né, e na fase final, então, ele vai dar uma orientação aos seus discípulos. E essa orientação não é outra senão dizer para eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Vê que Jesus vai fazer a obra completa da cruz, e ao fazer a obra completa da cruz, ele vai legitimar essa comissão aos discípulos de poderem ir por toda a terra e pregar o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa senão a boa nova. E a boa nova não é outra coisa senão o Cristo que decidiu carregar o nosso pecado e morrer na cruz por nós, e ter ressuscitado e vencendo assim o pecado e a morte, e derrotando também Satanás, e nos dando a liberdade para nos conectarmos com o nosso Criador, que é o Deus que criou os céus e a terra. Entendendo essa verdade, nós temos aqui dois textos que nós lemos. Nós lemos Lucas capítulo número 24, versículo de número 49, e Atos capítulo número 1, versículo de número 8. Algo me chama a atenção nesses dois textos. Primeiro, é que em Lucas capítulo 24, 49, Jesus está orientando os seus discípulos dizendo: permanecei, ok? Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eu vou pedir mais uma vez que a igreja repita: até que. Ok? E Atos capítulo número 1, versículo de número 8, Jesus está dizendo assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo sobre vocês, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tem uma palavra que se repete nesses dois textos. No primeiro é, né, a permanecer em Jerusalém até que do alto sejas revestido de poder. Até que do alto sejas revestido de poder. Em Atos, ser minhas testemunhas até em Jerusalém. Até que do alto sejas revestido de poder. Até aos confins da terra. Não sei se você está percebendo, vou repetir. Até que do alto sejas revestido de poder. Até
até aos confins da terra. Por outras palavras, o que eu estou querendo dizer para os amados é: não é possível chegar até aos confins da terra sem primeiro ser revestido de poder, ou seja, sem primeiro permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O primeiro até que é a referência sobre a necessidade de ser cheio de poder. O segundo até que é a referência sobre quando alguém está cheio de poder, o que é capaz de fazer. Por outras palavras, o que eu estou a querer dizer, aquele que aprende a ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder, ele tem a capacidade de chegar até aos confins da terra. Quem é cheio da autoridade e do poder de Deus, ele não tem limitações, ele vai avançar até onde Deus o comissionou, até onde Deus o enviou. Por favor, não espere chegar até aos confins da terra sem permanecer em Jerusalém até que seja revestido de poder. Você precisa viver esses dois até na tua vida, mas existe o primeiro até para o segundo até vir. O primeiro até é permanecer para ser cheio, o segundo até é depois de você estar cheio, ninguém mais pode te parar, ninguém mais pode te impedir, porque você está revestido, porque você está cheio, porque você tem autoridade da parte de Deus para falar por meio do seu Espírito. Aleluia! Então nosso tema é revestidos do Espírito. Digo eu, revestido do Espírito Santo. Mas o que eu quero que você entenda é que não se reveste alguém que não vestiu. Primeiro é necessário que a pessoa vista, para depois ser revestido. Quando nós estamos a falar de vestir na Bíblia, quando nós estamos a falar de vestes na Bíblia, vestes simbolizam a salvação. Veja, a Bíblia vai dizer, depois de Adão ter pecado, a Bíblia diz que Deus veio na viração do dia ter com ele. A Bíblia diz que Deus chamou por Adão, e Adão, aonde estás? A Bíblia diz que Adão respondeu, eu ouvi a tua voz, a voz dos teus passos, e eu tive medo, escondi-me porque estou nu. Então ele disse, quem te disse que estás nu? Ou seja, quando Adão pecou, a sua nudez fez o quê? Apareceu. Ou seja, a falta de vestes na Bíblia simboliza o abandono da fé. Se isso não é suficiente, a Bíblia vai dizer que quando Pedro decidiu deixar de ser pescador de homens para voltar a ser pescador de peixe, a Bíblia diz que Jesus apareceu na praia ao encontro de Pedro, e a Bíblia diz que Pedro, quando viu a Jesus, ele estava sem roupa, e por ter visto Jesus, a Bíblia diz que ele correu e se lançou na água e vestiu. O estado de Pedro sem roupa representava o estado espiritual dele naquele momento. Ele estava sem veste, eles tinham abandonado a fé. A ausência das vestes na Bíblia significa abandono da fé. E Pedro, quando vê Jesus, ele se lança na água e veste. Por que se lançar na água? Porque na Bíblia a água tem a tipificação da palavra de Deus. Aleluia! E não tem outra coisa que pode te vestir de verdade a não ser a palavra de Deus. Até porque nós somos regenerados e fomos gerados por meio da palavra de Deus. Então Pedro, quando se lança na água, também tipifica o tratamento que Jesus vai ter com ele agora, para retirar do abandono da fé, para voltar a ele no caminho. Por isso Jesus se direciona para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Agora vê, esse mesmo Pedro que havia abandonado a fé, mas antes de fazer isso havia negado Jesus, mas a Bíblia vai mostrar, depois da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 12, esse Pedro se levanta com autoridade e ousadia, prega a palavra, e mais de 3.000 almas se convertem num dia, para lhe dizer que o Pedro que nega, o Pedro que fica nu, abandonando a fé, depois de uma restauração, do
confessando o amor dele por Jesus e recebendo a convicção para apacentar as ovelhas. Passo seguinte, ele é cheio de poder e autoridade, e dali para frente nunca mais foi parado. Deus vai orar, que Deus vai ajudar algumas pessoas que abandonaram a fé a revestirem-se hoje, a vestirem hoje, e depois de vestirem, eles vão se revestir, e depois de se revestir, eles vão pregar a palavra com autoridade, e ninguém mais lhes vai parar. Aleluia! Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, não se reveste sem primeiro vestir. Agora analisa comigo. Quando eu falo de vestir, eu vos disse que estou a falar de que ele salvação. Adão disse que estava aqui, nu, havia se afastado de Deus. Qual é o tratamento que Deus lhe dá? A Bíblia diz que Adão fez roupas de folhas para ele. Mas Deus, quando se chegou a Adão, Adão mesmo com roupas de folha, ainda estava a se esconder e ainda tinha medo de Deus. Ou seja, mesmo fazendo roupas de folha, Adão ainda se sentia nu. Na verdade, a roupa de folha que Adão meteu ainda não tapava a nudez dele diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus vai fazer roupas de pele para Adão. Roupa de pele sai do animal, e o animal, para nos tirar pele, de alguma forma nós matamos o animal. Se o animal morreu, sangue jorrou. Na verdade, o que está acontecendo em Gênesis é uma semente daquilo que vai acontecer na cruz. Sabe por quê? Porque depois de Adão pecar, junto com a sua esposa, Deus aparece, dá castigo a Adão, dá castigo a Eva, dá castigo a serpente, mas na hora de matar, Deus mata o animal e faz vestes para Adão e Eva. Sabe o que significa? Quem pecou é Adão, quem pecou é Eva, quem enganou a mulher é a serpente. Mas na hora de Deus matar, Deus não matou Adão, Deus não matou a Eva, Deus não matou Satanás, Deus matou um animal para revestir Adão e Eva. Sabe o que significa? Os culpados se transformaram em inocentes e o inocente se transformou em culpado. Aquele animal não tinha feito nada, mas foi morto para tirar a pele dele, para vestir Adão. Eu conheço um animal melhor do que todos os animais. Em algum momento me chamam de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que se você não está entendendo, é que o cordeiro que vai no sacrifício é um cordeiro inocente, é um cordeiro que não tem falha. Porque o cordeiro é agarrado no dia 10 do primeiro mês, guardavam ele 4 dias até o dia 14. Esses 4 dias eram 4 dias de avaliar se ele tinha algum defeito, e a Bíblia vai mostrar que depois de analisar que não tem defeito, era sacrificado. Isso é que aconteceu com meu Jesus. Jesus me prendeu. Se você estudar a Bíblia, vai perceber que ele passou em 4 poderes. Na verdade, ele estava sendo analisado, e uma das autoridades vai dizer: o analisei demoradamente e não achei falha nenhuma. Mas sabe o que é estranho? Mesmo analisando que não tem falha, em vez de lhe libertar, mandou ele sacrificar, porque era assim que era feito. O animal que ia para o sacrifício não é o que não tem falha. O animal que ia, não é que tem falha. O animal que ia para o sacrifício é o que não tem falha. E eu naquele dia encontrei 2 animais. Tinha um animal que é de nome Jesus, o outro animal que é de nome Barrabás. Barrabás é chamado de homicida, assassino. É um animal que tem defeito, é um animal que tem falha. Mas naquele dia analisaram os 2, dispensaram o que tem falha, pegaram o que tem falha e mandaram para o sacrifício. Meu Jesus é o inocente que tomou o lugar de Barrabás. Se você analisa Barrabás na Bíblia, pensando que apenas uma outra pessoa pode ser, mas é uma representação exata de quem você era. Você é um assassino, você é um pecador, longe do estado de Deus. Jesus fez a troca entre você e ele, decidiu carregar os teus pecados. E sabe o que aconteceu? Aconteceu uma troca, minha irmã.
O pecado nosso foi para ele, a inocência dele veio para nós. Na cruz aconteceram duas coisas. Na cruz aconteceram duas coisas. Primeira, na cruz aconteceu substituição. Segundo, na cruz aconteceu união. A substituição é tirar o inocente passar a sua inocência para o culpado e o culpado passar a sua culpa para o inocente. Substitui. A união é que o culpado e o inocente se tornaram um. Paulo diz assim: nós fomos crucificados com ele. Não. Crucificados com ele. Morremos com ele. Ressuscitamos com ele. Fomos enterrados com ele. E estamos assentados com ele. Sabe o que significa? Aonde ele está, nós estamos. O que ele faz, nós estamos a fazer. Na verdade, somos um. Ele é a nossa cabeça. Nós somos o seu corpo. Aonde a cabeça está, o corpo está. Aonde Jesus está, sua igreja está. Aonde a sua igreja está, Jesus está. Por isso Jesus disse: aonde estão reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou aqui. E a presença de Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E aonde ele está, cura acontece. Aonde ele está, libertação acontece. Aonde ele está, transformação acontece. Aonde ele está, o Espírito dele tem a liberdade de se mover. Deixa eu dizer algo. Jesus veio a São Miguel. E a Bíblia diz assim: o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é Jesus porque salva. Número 1. A Bíblia diz: será chamado Emmanuel, Deus conosco. Quando você vai ler o livro de Mateus, o livro de Mateus começa por Jesus a ser apresentado, e nessa apresentação há alguns nomes que são dados à pessoa de Jesus. Por exemplo, Jesus, Emmanuel, Filho do Altíssimo. Há vários nomes que lhe é dado, mas um dos nomes é Emmanuel, que significa Deus com. Começa assim Mateus, mas sabe como é que Mateus termina? Termina com Jesus dizendo assim: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Na verdade, o livro de Mateus é a introdução do Jesus que veio para não estar mais longe de nós. Ele veio ser Emmanuel para estar conosco, mas para continuar conosco até os confins, até a consumação dos séculos. Mas nós, quando olhamos realmente, vamos ver que esse Jesus depois faz o quê? Foi. Mas mesmo indo, ainda assim ele disse que daria conosco até a consumação dos séculos. De que maneira? Por meio do seu Espírito. Ou seja, o Jesus que veio como o unigênito, quando voltou como um primogênito. Mas outra coisa, ele quando veio unigênito, ele não podia andar no corpo de várias pessoas. Ele só era um. Quando estava na Galileia, só estava na Galileia. Quando estava na Judeia, só estava na Judeia. Mas quando ele ressuscitou, ele se tornou um espírito vivificante. Ou seja, que agora pode estar dentro do Miguel, pode estar dentro do homem de Deus, pode estar na minha vida. É isso que aconteceu. Ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. E então ele veio como Emmanuel, Deus conosco, e ele permanece até a consumação dos séculos conosco, sendo um espírito vivificante dentro de nós. Então você tem Jesus entre você e você tem o Espírito dele dentro de você. A Bíblia diz que ele enviou o Espírito do seu Filho para dentro dos nossos corações, que clama lá, papai. Você está cheio da presença de Deus, você tem o Espírito de Deus. A todos quando receberam Deus, o poder vai ser feito filho de Deus. A saber, acho que creio no seu nome. O poder de você ser feito filho de Deus é porque quando você é feito filho de Deus, automaticamente o Espírito habita em ti. E quando o Espírito habita em ti, uma medida do poder de Deus automaticamente é liberada para a tua vida. Eu quero acreditar nessa sala. O mínimo cristão que aceitou Jesus, no primeiro minuto que ele aceitou Jesus, ele está cheio de poder. Ele está cheio de autoridade. O inferno tem medo dele, porque ele se tornou filho de Deus e ele tem poder, porque a presença de Deus está nele. Eu vos disse algo que não podemos revestir sem revestir salvação, revestir por poder.
Salvação, diga comigo, cruz. Poder, diga comigo, Pentecoste. Essa é sempre a sequência. A sequência é primeiro vestir e depois revestir. Na cruz nos vestiram, em Pentecoste nos revestiram. Na cruz nos vestiram, tiraram nossa vergonha, tiraram nosso medo, nos fizeram ser filhos de Deus, e em Pentecostes nos revestiram e disseram: vão até aos confins da terra, vão até aos confins da terra. Eu estou a orar que pessoas vão ser levantadas nessa igreja e vão invadir os bairros de Luanda, vão invadir as províncias de Angola, vão invadir os países de África, vão invadir os países da Europa, América, porque quem é cheio do Espírito não tem limitação. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, revestido, mas antes vestidos. Olha isso, olha isso. Vamos continuar a defender isso. Jesus chega para ser batizado por João. João Batista está chamando as pessoas no irmão dele, graça dele de olha. E naquele dia, juntaram-lhe a bem. Isso não é primeiro cobra. Esse é outro alemão. João olhou e disse: ei, és ali, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não. E Jesus vai chegar para ser batizado por João. João disse: não posso me batizar. Não. Jesus disse: não, vamos cumprir toda a lei, as escrituras. E João batiza Jesus. Mas a pergunta é: João Batista está batizando batismo de arrependimento. E como é que João Batista vai batizar Jesus? Jesus não tem pecado. Jesus se arrependeu de quem para lhe batizar? Ai. Na verdade, o assunto ali não é que Jesus tinha pecado. O assunto ali é o que Jesus disse para João: vamos cumprir as escrituras. E o que as escrituras dizem? Que o cordeiro, antes de ser sacrificado, primeiro lhe lavar, depois de lhe lavar bem, ele entregue para o sacrifício. Então vamos cumprir todas as escrituras. João, não tenho pecado, eu sou cordeiro, eu sou limpo, não tenho mancha nenhuma. Mas a regra diz que o cordeiro, antes de ser sacrificado, lhe davam: pode só me lavar, porque depois de me lavar eu vou ser sacrificado. Agora bem, se o lavar tem a ver com o cordeiro que precisava ser preparado para o sacrifício, a Bíblia diz: diga comigo, não há altar que deve ficar sem sacrifício. E Israel, quando passa o Rio Jordão, eles deixam um altar de pedra no rio. Mas naquele altar nunca ofereceram lá sacrifício. Então um sacrifício tem que ser oferecido naquele altar. Jesus, quando entra no Jordão, provavelmente está se lavando. Mas além de ser lavado, ele é um sacrifício. Na verdade, batismo significa o quê? Morrer e ressuscitar. Então, quando Jesus foi batizado, era para lavar como cordeiro. E além disso, era para tipificar que o batismo, ele estava a morrer naquele altar que nunca teve sacrifício, e ele estava a ressuscitar. Então Jesus no Jordão, no fundo, representou morrer e e o batismo é a crucificação, é a cruz. Morremos e ressuscitamos. Sabe o que está acontecendo aqui? O que Jesus cumpriu no Jordão tem a ver com a salvação. Ele é o cordeiro limpo, lavado para o sacrifício. Ele é o cordeiro que morreu e ressuscitou. Jesus aí no Jordão, número 1, cumpriu o processo de quê? Da salvação. Só que eu vos disse que tem o vestir, depois tem o quê? O revestir. Tem a salvação, mas depois tem o quê? O revestimento de quê? De poder. Agora, se o Jesus lavado e o Jesus que é batizado, morrendo e ressuscitado, tipifica a salvação, qual é a parte que tipifica o revestimento de poder? A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas,
ouviu-se uma voz que disse: este é o meu filho em quem eu me comprazo. De repente os céus se abriram e desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba. Ou seja, se a salvação que as vestes morrer e ressuscitar, o cordeiro lavado para ir para o sacrifício se cumpriu, a seguir se cumpriu o revestimento, porque a pomba veio e Jesus foi cheio do Espírito. E depois dele ser cheio do Espírito, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deixa de dizer, Deus não quer te empurrar para o deserto e para as tentações, ser primeiro de revestir. E Jesus, depois de ser revestido, venceu as tentações. E depois de vencer as tentações, ele sai do deserto, a Bíblia diz, com poder, e começou a manifestar curas e milagres em tudo que é canto. Eu não sei qual é o nível que você está. Se é o nível de vestir, se é o nível de revestir, se é o nível de estar revestido e ter capacidade de vencer as tentações, se é o nível de já estar revestido, já venceu as tentações e agora está marchando na autoridade e no poder para curar, libertar e manifestar o poder de Deus. Eu não sei qual é o teu nível, mas todos esses níveis podem começar a acontecer hoje na tua vida se você crer. Você vai vestir, você vai ser revestido e você vai vencer tentações e você vai ter autoridade para falar de Deus, pregar com autoridade em qualquer lugar que você for. Diga vestido, revestido. Diga, eu estou cheio para ser testemunha. Eu estou cheio para ser testemunha. Se coloque em pé, diga, estou cheio para ser testemunha. Mas o que significa isso? Ser testemunha também significa falar da parte de alguém. Falar da parte de alguém também significa ser embaixador. E embaixador não é outra coisa a não ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Paulo diz que somos como embaixadores de Cristo na terra. O embaixador é um testemunha, o embaixador é um representante, e o representante carrega consigo a autoridade de quem ele representa. Se você representa Jesus, você carrega a autoridade de Jesus. Se você representa Jesus, você carrega o poder de Jesus. Diga comigo, eu sou testemunha. E sabe o que é ser testemunha? Ser testemunha é ser imagem e semelhança dele. Eu não sei se você está entendendo. A Bíblia diz que Jesus, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Eu digo imagem. Imagem significa que Deus é um espírito e ele também fez um espírito. Semelhança significa o caráter de Deus. E o caráter de Deus não é outra coisa senão a glória de Deus. Deus, Moisés disse assim: mostra-me a tua glória. Deus disse assim: ninguém pode me ver, quem me vê morre. Mas a Bíblia diz que Deus passou e mostrou as costas dele para Moisés. Ele fez passar sua bondade, sua misericórdia. Sabe o que é isso? Bondade e misericórdia é caráter de Deus. Glória de Deus não é outra coisa senão o caráter de Deus manifestado. Quando Deus criou o homem e criou a sua imagem e a semelhança, e automaticamente ele criou com glória. Porque a Bíblia está dizendo: quem é o homem que tu se lembres dele? O criaste um pouco menor do que os anjos, mas um coroaste de glória e honra. Ser imagem e semelhança de Deus é ser um espírito, assim como Deus é espírito, mas um espírito que tem o caráter de Deus, as características de Deus, que carrega a glória de Deus aonde passa. E o que eu estou a querer dizer é: Deus colocou o espírito dele em Adão, depois de lhe formar, soprou nele o fôlego de vida. Sabe o que significa? Deus é espírito, Adão é espírito. Deus nos criou a sua imagem. Sabe o que significa a imagem? Diga-lhe imagem. Eu tenho 2 exemplos sobre imagem. Uma imagem tipifica, por exemplo, uma fotografia. Mas eu gosto de dar o exemplo da imagem nas mãos. Uma mão desenhada numa folha. Se você corta a folha, aquela folha vai ter a imagem da mão. Mas se eu pegar uma luva, a luva também tem a imagem de uma quê?
de uma mão. Mas entre a folha desenhada e a luva tem diferença. É que a luva é uma imagem diferente da imagem da folha desenhada por minhas mãos. Por quê? Porque a luva foi estruturada de tal maneira que a mão seja capaz de entrar dentro da luva. Na verdade, Deus nos criou a sua imagem como imagem luva, uma estrutura espiritual entre Deus e Espírito, é capaz de entrar para dentro de vós. Eu não sei se você nunca se perguntou como que é possível um Deus tão grande, para ir assim vivendo de ti. Não, Ele te criou de uma maneira maravilhosa. É um espírito de imagem luva, aonde Ele como espírito é capaz de entrar para dentro de você. Eu estou a dizer, o Espírito de Deus está para dentro de você. E se a presença de Deus não está dentro de você, você foi levantando para fazer promessa, você foi levantando para romper limites, você foi levantando para romper barreiras. Alguém já está lá em línguas, alguém já está buscando Deus, alguém já está numa outra atmosfera, alguém já está numa outra dimensão. Hoje vai pegar fogo e eu sei que a Malha vai nos ajudar. A Malha vai nos ajudar. Não espera alguém te pôr as mãos, não espera alguém te tocar. No dia de Pentecostes ninguém pegou ninguém. No dia de Pentecostes ninguém bota a mão em ninguém. É a data glória. Então meu mundo foi cheio. Você não precisa do pastor, você não precisa do líder. Fica à vontade. Há uma atmosfera, há uma glória para todos nós fluirmos e sermos cheios. E encerrar a santidade. Encerre, meu Deus, você é lindo e poderoso. Vem abençoado. CTL TV, Cristo para todas as línguas.